Galerinha, hoje é o nosso penúltimo dia. Estou muito feliz por ter passado esses momentos com você, mas já estou ficando triste porque amanhã é o nosso último encontro. Mas deixa a tristeza pra lá, que a conversa de hoje vai ser top. É claro que vamos começar com uma experiência bem legal. Acompanha comigo aí no vídeo. A gente vai precisar de um refratário e uma caneta piloto, aquelas de quadro branco, sabe? E aí você vai fazer um desenho nesse refratário. Um desenho qualquer, o que você quiser, você vai desenhar aí. E aí você vai pegar água e colocar lentamente, exatamente em cima desse desenho. Aos poucos você vai perceber que esse desenho ele vai se levantar e começar a flutuar. E aí quando você mexer, ele vai mudar de posição. Esse desenho e esse afastamento, esse descolamento do desenho, ele representa a rocha que foi retirada da tumba de Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Da mesma forma que o desenho se moveu, o mesmo aconteceu há muito tempo. O lugar onde haviam deixado Jesus depois da sua morte estava coberto por uma grande rocha. Mas de alguma forma ela se moveu. E quando as mulheres voltaram para ver Jesus, a tumba estava vazia. Você já pensou o que as pessoas diriam se você morresse hoje? Seria interessante saber quem iria ao seu funeral, o que diriam e outras coisas. Claro que é só uma suposição. Ontem mesmo conversávamos que não temos vidas extras. O jogo está prestes a terminar e precisamos decidir qual cruz escolher. Mas hoje podemos ter mais esperança, porque Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". Ao longo da história, podemos ver como as nações antigas tentavam conservar os corpos de seus líderes, reis e pessoas importantes. Devido às suas crenças de vida após a morte, eles criaram grandes tumbas que hoje em dia são visitadas por sua impressionante arquitetura. As pirâmides do Egito, o Taj Mahal na Índia, entre outros, sem dúvida, são construções impressionantes. Mas os corpos das pessoas que eles embalsamaram ou que quiseram conservar ainda estão lá. Existe uma tumba que é muito mais humilde que essas, mas com uma relevância muito maior na história. A diferença é que essa tumba está vazia. Hoje vamos nos transformar em detetives, que ao verem uma cena precisam tirar suas conclusões. Veremos quais foram as reações de 3 pessoas que estiveram no lugar dos fatos. Nosso primeiro entrevistado é João. Vamos ler a história dele, está lá no livro de João 20, do 1 até o 10. Depois você pode ver lá com detalhes. Em seu relato dos acontecimentos, ele menciona que ao ouvir que o corpo de Jesus não estava no túmulo, ele e Pedro saíram correndo. Nosso primeiro entrevistado chegou primeiro, mas apenas viu de fora e decidiu não entrar. Por que ele havia feito isso? Talvez para recuperar o fôlego após aquela longa corrida. Talvez ele tivesse com medo. Pouco tempo depois, chegou Pedro, que entrou imediatamente na tumba. Nesse momento, João tomou coragem e entrou. Ao ficar olhando para os lençóis, ele compreendeu o que Jesus havia ensinado anteriormente sobre a sua morte e ressurreição. Para João, isso foi suficiente e ele creu. Ele se tornou o nosso primeiro entrevistado e primeiro discípulo a acreditar. Nosso segundo entrevistado é então Pedro. Pedro havia sido acompanhante de João naquela corrida, mas por alguma razão demorou mais para chegar. Talvez por tudo o que envolvia ser um pescador, ele não podia correr tão rápido, ou simplesmente por ser mais velho que João. Porém, o que não podemos ver também é o que, embora ele tivesse muita vontade de ver seu mestre, ainda se sentia um pouco triste pelo que ele havia feito uns dias antes. Lembra que ele tinha negado Jesus? Ele temia ser confrontado por seu pecado e culpa. Suas emoções estavam bloqueadas, ele não sabia como reagir. Mas apesar de ter sido mais difícil crer na ressurreição, Jesus podia acabar com toda essa dor. Cristo pode perdoar e pode curar. Ele é o dono das vidas extras. Ele pode conceder novas oportunidades. As pessoas não encontram evidências suficientes nesse caso especial porque não estão dispostas a buscá-las, a passar mais tempo com Deus, a estudar a Bíblia, a orar mais, a acreditar no poder transformador de Deus. Então, chegamos a Maria, nossa última entrevistada. Leia comigo João, capítulo 20, do verso 11 até o 18.
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Quando Pedro e João deixaram o local, Maria ficou. Ela chorava porque acreditava que o corpo de Jesus havia sido roubado. Maria estava passando por um momento difícil. A depressão chega quando perdemos alguém que é realmente importante em nossas vidas e sentimos a sua falta. Isso é o que ela estava experimentando. Jesus a havia libertado de demônios, perdoado o pecado que por tantos anos havia cometido e dera paz ao seu coração. O trabalho de Jesus na vida de Maria nos mostra que ele pode mudar qualquer pessoa. Por mais difícil que sua vida possa ser, Jesus tem o poder de fazer milagres. Maria era muito grata a ele, e quando estava passando por esses momentos de angústia, alguns anjos se apresentaram a ela e fizeram-lhe a grande pergunta: por que você está chorando? Ela estava angustiada porque achava que haviam roubado o corpo de Jesus. Mas ao virar-se, ela o viu ressuscitado. Ver Jesus era o que Maria mais queria no mundo, e ela conseguiu o que procurava. Ela viu Jesus. Com qual dos 3 entrevistados você se assemelha mais? Todos viram a mesma tumba e examinaram a mesma evidência. E ainda assim, os 3 passaram por 3 situações diferentes. O importante é que, independente da forma como acontece, você possa acreditar. Assim como os discípulos, muitos têm dúvidas, angústias e incertezas sobre se tudo foi verdade. Mas certamente precisamos esperar um pouco mais, porque Cristo está pronto para nos buscar. A tumba está vazia, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Não há notícia mais alegre na história, e porque Ele vive, nós também viveremos. Com essas promessas, eu te convido a orar comigo. Obrigado porque teu Filho foi ressuscitado. E porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. E vamos poder um dia morar na eternidade contigo. Por favor, nos ajuda a estar prontos para esse grande dia. Nós te pedimos e agradecemos tudo por Jesus. Amém. Que gostoso ter a certeza da salvação e de que Cristo ressuscitou. Deus abençoe você e te vejo amanhã.